Dor nas costas, os problemas mais comuns que nós temos no Brasil e no mundo. E atualmente nós temos visto um aumento de casos de dor nas costas tanto em idosos como também em jovens. E muitas vezes as pessoas até brincam e falam que ter dor nas costas é um sinal que a pessoa está envelhecendo. Mas na realidade nós temos visto cada vez mais jovens também sofrendo com dor nas costas. E muitas pessoas têm problemas na região das costas, como hérnias, bico de papagaio e outras condições que elas acham que é a causa da dor. E se eu te disser que na realidade não é bem assim e a principal causa da dor não é uma hérnia, não é um bico de papagaio e na maior parte das vezes a origem não é nem na lombar. Na realidade, o problema é em outros lugares do corpo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como acontece uma dor nas costas, por que você sente uma dor nas costas e o que você pode fazer no seu dia a dia se você quiser aliviar e até mesmo não sofrer mais com isso, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e já sofri muito ao longo da vida com dor nas costas. Então esse é um tema que sempre me interessou bastante, porque eu lembro, mesmo jovem, mesmo quando eu era novo, que eu tinha dores nas costas. E era uma coisa muito estranha, porque na época eu já percebia que idosos e pessoas de mais idade muitas vezes usavam isso, que é uma brincadeira muito comum, de falar que você está mais velho quando você tem dor nas costas, que a idade está chegando quando você tem dor nas costas. Como se a dor fosse uma coisa comum e até mesmo esperada, que a gente precise ter dor nas costas ou todo mundo vai acabar tendo dor nas costas. Conforme eu fui me aprofundando e estudando, inicialmente eu me deparei com essas questões que acontecem no nosso corpo, como por exemplo uma hérnia, que é quando os discos que ficam na nossa coluna começam a ficar mais frouxos ou tem alguma alteração. Assim como eu descobri que existem sinais de artrose e outras alterações que também podem mudar aquela região da coluna. E pronto, eu achei que a resposta era isso, que a causa da dor era basicamente uma hérnia ou essa alteração de artrose, mas não era bem isso, a coisa era um pouco mais complicada. Aí eu me deparei com outra informação que parecia resolver tudo, que era, se você quer evitar dor nas costas, o segredo é fazer exercício físico e ter uma boa postura. Então durante muito tempo eu realmente tentei ter uma boa postura, sentar bem certinho, tentei fazer exercício físico, mas mesmo assim eu continuava com dor nas costas. Eu fazia exercício físico, fazia academia e tinha dor nas costas. E mesmo que eu sentasse certinho por muito tempo, as minhas costas começavam a doer. E essa dor seguia e seguia, às vezes ela melhorava sozinha ou eu fazia alguma coisa. E eventualmente eu até pensei, será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho uma hérnia? Aí eu decidi estudar mais a fundo tanto essa questão de dor, como também essa região das costas e da lombar. E com isso eu consegui finalmente entender tudo o que está acontecendo aqui. E não é tão óbvio assim, porque como eu falei, você pode imaginar que a causa mais comum da dor vai ser uma hérnia, porque se tem uma hérnia que está saindo ali, está apertando alguma coisa, aperta o nervo dói. Assim como se você está numa postura ruim, você vai causar um estresse no corpo e aquele corpo vai acabar gerando dor. Ou se você fizer exercício físico, automaticamente não vai ter dor. E o motivo pelo qual se descobriu que essas ideias não estão totalmente corretas é basicamente vendo o mundo real. Porque pense o seguinte, se você chega com dor nas costas hoje no médico e fala, olha, minhas costas estão doendo, e você vai lá e faz um exame, uma ressonância ou uma tomografia e vê que tem uma hérnia, ou você percebe que está sempre sentado meio curvado, você vai pensar, pera, se eu tenho aquela hérnia no exame e eu sento curvado e eu tô com a dor, a culpa deve ser da hérnia. E muitas pessoas ao longo da história sempre tiveram essa associação, que a hérnia causava dor e porque tava com aquela hérnia não era para fazer exercício, era para ficar mais parado, mais em repouso, e muitas vezes a solução era fazer uma cirurgia e cortar aquela hérnia fora. Só que muitas pessoas faziam a cirurgia e continuavam com a dor ou até pioravam a dor. Só que para complicar mais ainda, começaram a perceber uma coisa que chamou muito a atenção. Quando nós pegávamos pessoas que não tinham dor nenhuma, muitas pessoas fazendo exames para outros motivos, a gente percebia que aquela pessoa tinha uma hérnia, às vezes até uma hérnia feia, uma hérnia grande, e a pessoa não tinha dor nenhuma. Aí foram fazer estudos, ou seja, pegar muitas e muitas pessoas e fazer o exame e descobrir que a maior parte das pessoas ao longo da vida vai ter alguma hérnia. Aí eles começaram a perceber que a maior parte das pessoas ao longo da vida vai ter uma hérnia. E se nós pegarmos jovens, pessoas de 20 anos de idade, por exemplo, 3 a cada 10 tem uma hérnia
e não sente dor nenhuma. E essas hérnias resolviam com o tempo, ou seja, muitas vezes não precisa fazer cirurgia. Outra coisa importante aqui é que muitas vezes as pessoas tinham uma hérnia e aí quando estavam aguardando cirurgia ou tinham alguma consulta, faziam algum atendimento, elas eram orientadas, mandavam elas ficar paradas, não fazer exercício, porque já que tem uma hérnia ali, vai ser perigoso. Só que viram que quando a pessoa tinha uma hérnia, se ela continuasse fazendo exercício do jeito certo, com acompanhamento, com cuidado, aquela hérnia saía antes, ela sumia antes. Então isso foi uma coisa muito revolucionária. Hérnias podem acontecer normalmente em muitas e muitas pessoas. Na maior parte das vezes, não são elas as culpadas e não precisa fazer cirurgia. Tem casos mais graves de hérnia que tem que fazer cirurgia porque existem outros riscos, mas a maior parte das pessoas não precisa fazer cirurgia. Além disso, ficar parado e não movimentar o corpo também não é uma boa ideia. Fazer exercício do jeito certo ajuda sim. E aí tem outras coisas que eu falei ali atrás que são muito interessantes. Primeiro, eu disse que eu fazia exercício físico e eu tinha dor nas costas. O que não faz sentido, porque eu tô falando que tem que fazer exercício físico. Só que só pelo fato de você ir numa academia e fazer exercício físico não significa que você está fazendo do jeito certo, porque quando a gente fala do nosso corpo ter dor nas costas, o nosso corpo vive todo um equilíbrio. Tem muitos músculos diferentes nas pernas, bumbum, costas, abdômen. Nós temos toda uma musculatura e ela precisa de equilíbrio. Pode acontecer de você estar fazendo exercício físico sem estar respeitando esse equilíbrio e você não cria uma estrutura para o corpo, que é o que eu acabei fazendo quando era jovem. Eu não tinha um acompanhamento profissional, eu não treinava corretamente músculos do abdômen, coxas, glúteos, vários desses que são responsáveis por toda essa estabilização. Porque quando a gente pensa nas costas, nós temos que entender que se a gente tiver a barriga, o abdômen com uma boa estrutura e uma musculatura que consegue controlar bem, isso protege as costas. Por isso que eu disse que na maior parte das vezes o problema não é nas costas. O problema é que você não tem toda essa musculatura bem desenvolvida e aí tem assimetrias. Algumas partes do corpo acabam sofrendo mais e quem sofre muito é justamente as costas. Aí tem outro detalhe muito interessante que também remete um pouco ao vídeo que eu fiz sobre a fibromialgia, que eu vou deixar lá no final, que a dor é uma experiência que depende muito do cérebro e tem muito de emoções. Então as pessoas sentem dor de maneiras diferentes e quanto mais tempo a gente passa sentindo dor, mais essa dor aumenta e de certa forma você pode ficar cronicamente com uma dor só porque essa dor começou e você não soube lidar com ela. Então o jeito que você lida no momento que tem essa primeira dor e como você vai lidando daqui pra frente pode fazer com que ela fique cada vez pior. E outra coisa que eu também falei é, eu sempre tentei cuidar essa postura ao sentar, mas isso também não é suficiente e não é necessário. A gente não precisa ter a melhor postura possível sentado, mas a gente tem que mudar essa posição. O nosso corpo não foi feito para ficar parado numa mesma posição. Isso porque ele depende muito de circulação sanguínea. Se você fica parado na mesma posição durante muito tempo, um exemplo muito interessante é pessoas que ficam no hospital com doenças, na UTI, essas pessoas começam a ter escaras, que são feridas que acontecem na pele porque a pele fica grudada no mesmo lugar da cama por muito tempo. Pode ver que se você fica sentado durante muito tempo, dá uma vontade de mexer, porque o nosso corpo precisa de circulação sanguínea. Então, você ficar sempre na mesma posição não é bom e isso pode até alterar a estrutura desses músculos, deixar você mais rígido e com essa rigidez ter mais dor. A ideia é que você deveria mudar essas posições ao longo do dia e também reforçar essa musculatura, fazer alongamento, tem todo um conjunto de coisas que você pode fazer. Além disso, como eu falei, essa questão de dor tem um efeito do nosso cérebro e tem coisas que a gente pode fazer que ajudam, mas também tem coisas que atrapalham, porque imagina que você está sofrendo com uma dor na lombar, porque está tendo todo esse desbalanço do corpo, esses músculos que não estão com a força suficiente nos lugares diferentes, tem uma tensão em algum lugar, tem uma parte que está mais rígida, que está dolorida. Você começa a tomar muito remédio para dor, esse remédio simplesmente bloqueia ali aquela parte no cérebro, o problema continua acontecendo ali na lombar, essa dor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, cada vez você precisa de mais remédio e o nosso cérebro vai se acostumando com aquele estímulo da dor. Eu falei disso lá no vídeo da fibromialgia, nós temos mecanismos que se você sente uma mesma coisa todos os dias, isso vai acostumando, então vai criando um costume com a dor.
dor, que é um problema bem grande. Além disso, muitas pessoas ficam usando medicamentos que têm um efeito ruim aqui. Existem medicamentos que são anti-inflamatórios, e anti-inflamatórios ajudam quando você tem uma inflamação, se teve uma inflamação ali localizada, só que essa inflamação faz parte da imunidade natural do nosso corpo. Se você fica bloqueando isso direto, além de você ter efeitos pelo corpo que são muito perigosos, acaba afetando aquela região das costas, porque ela não consegue passar pelo processo natural de recuperação, e aí sim você pode acabar ficando com problemas ali bem mais graves. Então nunca é uma boa ideia você ficar tomando anti-inflamatório direto. Anti-inflamatório tem que tomar quando tem inflamação, não é sinônimo de remédio para dor. Nós temos remédios específicos para dor. Assim como ficar tomando muito relaxante muscular toda hora também não vai ser a melhor opção, porque se aquela região das costas está endurecida, está sentindo dor, ela está ativando gatilhos de dor lá no cérebro que podem ir se acostumando, e além disso não vai resolver o motivo pelo qual ela tem dor. Então se você só tomar, vai piorando, e muitas vezes as pessoas caem nessa sequência, ficam tomando remédio sem necessidade, acabam depois descobrindo uma hérnia, fazem uma cirurgia, a cirurgia não resolve. Existem sim casos que têm indicação de cirurgia, não são todos, eu estou falando da maioria dos casos que são hérnias pequenas, mas o mais importante aqui é você entender a importância dessa musculatura, e nesse caso realmente vale a pena você procurar um profissional para ter exercícios físicos guiados para você melhorar a mobilidade, força, estabilização, que aí não vai ter mais aquela tensão nas costas, e aí sim você vai poder finalmente ter um alívio dessa dor nas costas. Eu recentemente comecei a mudar um pouco o jeito que eu fazia exercício físico, tô fazendo também pilates, que de certa forma não é a experiência mais agradável do mundo, e as minhas costas melhoraram bastante. Você sofre com dor nas costas, conhece alguém que já sofreu muito com isso, ou alguém que já teve que fazer uma cirurgia por hérnia? Você sabia que nem sempre a hérnia é o problema, e que hérnias podem sim ser normais, e que uma boa parte das pessoas tem elas? E você também sabia dos riscos que é ficar tomando anti-inflamatórios? Deixem nos comentários, eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre fibromialgia, lá você vai conseguir entender bastante coisa que eu falei aqui. Até a próxima!